crianças, como vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através da TV. Será muito divertido e vamos aprender muitas coisas legais juntos. Eu sou a professora Jéssica, de matemática, e hoje nós vamos aprender sobre a leitura de dados em tabelas e gráficos. Vocês sabem, por um acaso, quais são as tabelas? Sabem onde podemos encontrá-las? Bom, se vocês sabem, parabéns! Mas se não sabem, sem problemas, pois hoje vamos juntos conhecer um pouco mais sobre as tabelas. E pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, para acessar a lista de presença, ok? Então, prepare o caderno e o lápis, que a nossa aula já vai começar. Antes de iniciarmos, algumas informações para os professores que nos acompanham. Essa aula é do 1º ao 3º ano do Fundamental. Trabalha a habilidade de ler dados expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples. A unidade temática é probabilidade e estatística, e o objetivo da aula é ler dados expressos em tabelas. Apresentações feitas, agora sim, turma. Vamos lá? Bom, pessoal, como eu falei, hoje vamos conhecer melhor as tabelas. Vocês, por um acaso, sabem quais são elas? Para que as utilizamos? Muito bem. Vamos começar a conhecer elas. Elas são estruturas que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinado assunto. Elas estão muito presentes em jornais, revistas e em outros meios de comunicação. E são muito utilizadas porque com elas conseguimos demonstrar de uma forma mais rápida e fácil situações envolvendo os números. Por exemplo, aqui na nossa tabela, nós temos a apresentação da nota de alunos em duas matérias, matemática e português. E aí nós temos a nota da Alana, da Mariana, do João e do Paulo. Por exemplo, podemos também utilizar tabelas para apresentar número de produtos vendidos por uma loja, os doces preferidos de uma determinada turma, os animais de estimação de um grupo de pessoas e em muitas outras situações. Legal, né? Por exemplo, o professor Rafael fez uma pesquisa com a sua turma para descobrir o sabor de sorvete preferido dos alunos. E ele registrou os dados da pesquisa nessa tabela aqui na tela, aonde ele colocou sabores e quantidade. E aí, 10 alunos responderam que gostam de morango. 6 alunos disseram que gostam de uva. 4 alunos disseram que gostam do sabor manga, 7 que gostam do sabor coco e 9 que gostam do sabor de chocolate. Através dessa pesquisa, conseguimos perceber qual o sabor que as crianças mais gostam. Viu como as tabelas são importantes? Nesse caso, as crianças mais gostam do sabor morango. As tabelas, elas são formadas por linhas e colunas. E chamamos a junção da linha e da coluna de célula. As tabelas, elas podem ter quantas linhas e colunas forem necessárias para representar as informações que precisamos. Por exemplo, na tabela do professor Rafael, temos 2 colunas e 6 linhas. Além disso, a tabela deve possuir nome, que vai identificar o assunto do qual a tabela traz informações. E esse vai ser informado aqui na primeira linha. Então, nós temos os sabores e as quantidades. No caso da tabela do professor Rafael, o título da tabela é a preferência de sorvete dos alunos. Quando nós interpretamos a tabela, nós conseguimos dizer sobre qual assunto ela trata e conseguimos fazer algumas comparações. Em relação à tabela do professor Rafael, nós podemos fazer a seguinte interpretação. O sabor que os alunos mais gostam é de morango, porque tem a maior quantidade de alunos. E o sabor que eles menos gostam é o de manga, já que, como nós podemos ver, manga apresenta a menor quantidade de alunos que responderam essa pesquisa. Agora, pessoal, vamos construir uma tabela com uma quantidade de brinquedos de Pedrinho? Para montar essa tabela, nós vamos primeiro identificar os tipos de brinquedo dele. E depois vamos contar as quantidades um a um.
Então, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos pipas, petecas, carrinhos, bolinhas e bicicleta. Agora, vamos contar para nós podermos montar a nossa quantidade. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pipas. Agora, vamos contar os carrinhos. Nós temos 1, 2, 3, 4 carrinhos. 1, 2, 3 petecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolas. E uma bicicleta. Pronto. Agora que nós temos todas as informações, vamos colocar em uma tabela. Assim, podemos construir uma tabela com uma linha para cada brinquedo e uma coluna para a quantidade e uma coluna para os tipos de brinquedo. Veja aqui. Além disso, nós não podemos esquecer o título da tabela, pois ele é muito importante. O título da nossa tabela são os tipos de brinquedo de Pedrinho. Assim como precisamos identificar a informação que será colocada em cada coluna, na nossa primeira coluna os brinquedos, na segunda a quantidade de brinquedos. Agora que nós construímos a nossa tabela, nós podemos completá-la com as informações. Agora, então, nós vamos colocar as quantidades de cada brinquedo para a nossa tabela ficar completa. Colocamos as quantidades de pipas, de carrinhos, de petecas, de bolinhas e de bicicleta. Observe como fica mais fácil visualizar a quantidade de brinquedos e comparar as suas quantidades. Agora que nós já colocamos na tabela todas as informações, vamos responder algumas perguntas? Com a ajuda da tabela, responda. Qual o brinquedo que está em maior quantidade é a pipa? O brinquedo que está em menor quantidade é a peteca? E aí? E aí, pessoal, vocês conseguiram responder as perguntas? Com a ajuda da tabela? Vamos conferir? A primeira pergunta queria saber, o brinquedo que está em maior quantidade é a pipa? Não, o brinquedo que está em maior quantidade é a bola, já que nós temos 8 bolas aqui na tabela de Pedrinho. Agora, a segunda pergunta é, o brinquedo que está em menor quantidade é a peteca? Também não é verdade. Pois, de acordo com a tabela, nós vimos que o brinquedo que está em menor quantidade é a bicicleta, já que ele só tem uma. E ele tem 3 petecas. Muito bem, eu estou gostando de ver como vocês estão aprendendo. Vamos lá? Agora nós vamos para uma atividade sobre a tabela. Quanto mais você pratica, mais você irá aprender. Maria resolveu fazer perguntas a todas as crianças de sua família e perguntou a elas onde elas gostam de passar as férias e decidiu registrar todas as informações em uma tabela. Com a ajuda das informações que Maria obteve, vamos ajudá-la a completar a tabela? Bom, Maria identificou que 8 crianças gostam de ir à praia, 5 gostam de ir à casa da vovó, 4 gostam de ficar em casa e 3 de ir ao sítio. Aqui do lado na nossa tabela nós temos escrito praia, casa da vovó, ficar em casa e sítio. Vamos ajudar a completar a tabela de Maria preenchendo essa outra coluna da quantidade de crianças? Vou dar um tempo para vocês. E aí, pessoal, vocês conseguiram completar a tabela de Maria? Vamos conferir como ficou? Antes de completarmos a tabela, eu vou mostrar para vocês o que usamos para montá-la. Primeiro, nós precisamos identificar as informações que vamos colocar na tabela. E no caso de Maria,
nós temos os lugares e a quantidade de crianças que responderam às pesquisas. Assim, a tabela foi construída com uma coluna para o lugar e uma coluna para a quantidade. Além disso, a gente não pode esquecer o título da tabela, pois ele é muito importante. O título da nossa tabela é os lugares onde as crianças gostam de ir nas férias. Agora que conferimos as informações da tabela de Maria, vamos completá-la com as quantidades. Agora vamos colocar as preferências das crianças para a tabela ficar completa, ok? Então, 8 crianças responderam que gostam de ir à praia. 5 que gostam de ficar em casa. 4 da casa da vovó e 3 que gostam de ir para o sítio. Pronto, agora sim nós completamos a tabela de Maria. Agora que nós já colocamos na tabela todas as informações, você sabe me dizer como Maria vai responder a seguinte pergunta? Onde as crianças mais gostam de passear nas férias? E aí, pessoal, vocês já sabem o que Maria respondeu? Vamos conferir? Bom, para responder, nós precisamos analisar bem os dados da tabela, pois precisamos descobrir onde o maior número de crianças respondeu que gosta de viajar. E se a gente olhar na coluna da quantidade de crianças, vamos ver que sim, eles gostam de ir para a praia, ou seja, o lugar onde as crianças mais gostam de ir nas férias é para a praia, já que aqui na coluna da quantidade de crianças, o maior número é o da praia. Eu estou gostando de ver como vocês estão ficando feras no uso da tabela. Por isso, vamos ver uma outra situação onde elas aparecem. Como eu falei, as tabelas elas podem ter números variados de colunas e linhas. Veja a seguinte situação. 4 amigos gostam de jogar a dedonha. E eles anotaram a quantidade de pontos que fizeram em cada rodada em uma tabela. Então, aqui na tabela nós temos os jogadores, a primeira rodada, aonde José, Ana, Pedro e Maurício anotaram os seus pontos. Depois, na segunda rodada, a pontuação. E depois, na última coluna, o total de pontos que eles fizeram somando a primeira e a segunda rodada. Agora, observe a tabela e responda. Quem ganhou a primeira rodada? Vou dar um tempo para vocês me responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos conferir? Percebam que para responder nós vamos precisar comparar as informações que são apresentadas em cada coluna. Vamos lá? Quem ganhou a primeira rodada? Para responder a minha primeira pergunta, vamos observar os dados da segunda coluna da tabela, onde temos as informações dos pontos da primeira rodada. E comparando, nós descobrimos que José fez a maior pontuação. Logo, ele ganhou a primeira rodada. Agora me responda outra. Quem ganhou a segunda rodada? Vou dar um tempo para vocês me responderem. E aí, pessoal? Conseguiram responder? Vamos conferir? Percebam que para responder, vamos precisar novamente comparar as informações apresentadas na coluna da tabela. Para responder quem ganhou a segunda rodada, nós vamos olhar a terceira coluna da tabela,
aonde nós temos as informações da segunda rodada. E comparando, nós descobrimos que Pedro ganhou a segunda rodada, já que ele fez o maior número de pontos. Agora, pessoal, uma última pergunta. Quem ganhou esse jogo? Vou dar um tempo para vocês me responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder a última pergunta? Vamos conferir? Queremos saber quem ganhou o jogo. Bom, para descobrir quem ganhou o jogo, nós vamos observar as informações dessa quarta e última coluna da tabela. E comparando, nós vamos descobrir que quem ganhou o jogo foi Ana, já que a pontuação total maior é a dela. Ufa, nós conseguimos responder todas as perguntas, né? E espero que vocês tenham percebido como podemos colocar várias informações na tabela. E, pessoal, não se esqueçam de marcar a sua presença no QR Code que aparece na tela, ok? É uma pena, mas a nossa aula está acabando. E hoje nós aprendemos muitas coisas novas, não é mesmo? Nós aprendemos o que são tabelas e onde as utilizamos. Aprendemos que as tabelas são estruturas que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre um determinado assunto. E vimos que através das tabelas obtemos muitas informações, como por exemplo, quem gosta de um determinado time, quem não gosta, quantas pessoas gostam de animais e quantas não gostam, e assim por diante. Agora, que tal você compartilhar esse conhecimento que você aprendeu? Seria legal se você criasse uma tabela com a sua família, entrevistasse e perguntasse quais lanches que elas mais gostam. Anotassem as quantidades e monte a tabela. Use a sua imaginação. Compartilhar conhecimento nos ajuda a aprender muito mais. E vocês podem enviar pelo WhatsApp fotos ou vídeos das tabelas que vocês construíram. O nosso número é 996610143. Bom, pessoal, a nossa aula termina aqui. Espero vocês na próxima e não se esqueçam, mesmo distantes, nós estamos juntos. Até mais!